Quem foi já no programa antes de pôr? Bom, abrindo a nossa apresentação, eu passo a palavra para o professor Rubens, que vai falar um pouquinho sobre o tema, e depois o Serginho já faz a continuidade de tudo. Boa noite. Gostou da foto aí, Serginho? Boa noite. O tema, em tese, 75 anos de TV no Brasil, que vai ser celebrado em setembro, mas a gente está, de uma certa forma, antecipando algumas conversas que a gente vai ter aqui ao longo do ano. E naturalmente, o nome do Serginho surgiu para a gente ter esse encontro e trocar ideias, né? Nós estudamos juntos aqui na FAAP, por isso que eu estou aqui. Estamos aqui há um tempo mais ou menos expressivo e de alguma forma eu acompanhei a trajetória dele. Ele sempre que vem aqui sabe um pouco da minha trajetória, então é interessante a gente ter essa troca, né, de amigos, né, como vocês, né? As conexões que a gente faz aqui na universidade, elas duram a vida inteira, né? Então é interessante a gente perceber um pouco rapidamente o percurso do Serginho, né? Então, primeiramente foi na Band FM, né? Band FM, radialista. Depois ele foi para a TV Mix, na TV Gazeta, isso. Depois TV Cultura, depois SBT e há 26 anos, né, TV Globo. Então é um percurso expressivo, interessante, que passa por vários canais. Além disso, o Sérgio tem uma experiência como ator. Ele teve uma performance no teatro dirigido pelo Gerald Thomas. Ele escreveu um livro com o Marcelo Rubens Paiva sobre o Corinthians. Por favor, Corinthians. Enfim, é uma trajetória múltipla e de um homem que conhece profundamente os meandros da televisão brasileira. Então, Sérgio, eu queria, assim como... eu queria falar uma coisa também muito importante, que, na verdade, o Serginho foi o primeiro apresentador que abriu a conversa com os jovens, né? Quem falava no programa dele, quem fala no programa dele é a plateia. Então, ele só conduz, ele tem essa habilidade de conduzir muito bem uma plateia, como nós conduzíamos as nossas assembleias aqui há algum tempo atrás, na época dos estudantes, do centro acadêmico, etc. Então, essa habilidade de conduzir uma plateia vocês sabem que não é fácil, e ele é o único apresentador no Brasil que tem essa característica, que hoje é a marca fundamental do trabalho dele ao longo de tantos anos, né? Então, eu queria perguntar, assim, 5 emissoras, né, grandes emissoras, como que pensando nos 75 anos da televisão brasileira, e quando eu vejo você assim hoje no seu espaço com aquele drone voando, né, e quando a gente pensa na TV Mix, que você era o próprio câmera muitas vezes, como que você vê essa evolução da técnica, né, dentro da televisão brasileira? Para a gente aquecer e logo em seguida a gente passa a palavra para vocês. Tá. Bom, boa noite de novo aí. Eu acredito que vocês sabem que eu fui aluno, como o Rubens já falou aqui, depois vim me vingar sendo professor. E também diretor do curso por um rápido período, assim. Mas a minha curiosidade, e eu acho que o jornalista é isso, ele tem que ser primeiramente curioso, né? Vem de muito antes, veio da escola, ainda no ensino médio, que lá tinha na escola que eu fiz, tinha
um teatro pequeno, eu exibi alguns filmes lá, e eu resolvi fazer... Eu tinha umas coisas assim que eu precisava descobrir o fundamento das coisas. Então eu falei, bom, o fundamento das coisas está no direito, né? E aí eu entrei num cursinho chamado União, que ia ser um cursinho para direito. Tinha eu e um outro cara de direito, os outros eram todos para engenharia, os 98 outros. E aí, no meio do ano, o dono desse cursinho, ele pegou todo o dinheiro e fugiu. E a gente ficou na mão. Os professores, eles falavam, olha, se a gente tivesse um lugar, né, porque era um lugar alugado, se a gente tivesse um lugar para dar aula, a gente daria. Daí o cursinho equipe, ele falou assim, a gente dá uma sala para vocês ali. Né? E aí eu entrei naquele cursinho, que depois virou colégio, né? Que era uma outra história na minha vida, onde realmente as coisas tinham começado. Eu entrei naquela escola, naquele colégio, e fiquei um ano como aluno. E durante esse primeiro ano como aluno, eu também vi que tinha um teatro e uma quadra. E eu falei, posso exibir filmes aqui e tal? Falei, pode. Comecei a exibir filmes, e eram filmes proibidos, porque, enfim, a gente estava sob o regime da ditadura militar no Brasil. E exibiam filmes proibidos, né? E aí chegou um cara e falou, olha, você não gostaria de... Os caras não têm espaço na música para poder cantar, você não quer produzir, trazer para cá esses caras, né? Eu falei, claro. Aí começou, e aí um artista começou a contar para outro, de repente, eu fiquei lá durante 9 anos, todos os caras importantes daquela época passaram por lá, né? E a gente tinha uns caras que estavam começando, como Belchior, Gonzaguinha, João Bosco, e Walter Franco, e tinha vários artistas. E aí um dia que a gente eu trouxe o Jacques Macalé, que ainda está aí cantando e tal, mas já era alternativo, e ele é tão alternativo que acho que pouca gente conhece ele hoje. E aí, na fila para comprar ingresso do Jacques Macalé no meu colégio, estava o Gilberto Gil, comprando ingresso, né? Então eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Aí ele comprou ingresso, e todo mundo não assistiu o show, só o Gil. O Gil assistiu o show e todo mundo assistiu o Gil assistindo o show. Porque era um acontecimento. Aí acabou, eu falei, você não gostaria de vir para cá? Ele falou, adorei, veio sim. E aí começou uma outra etapa, que era uma etapa de cantores e compositores já, sim. Veio o Gil, veio o Caetano. E aí, como eu ajudava uma escola de samba aqui em São Paulo, Camisa Verde, Branco, que estava muito ligado à Mangueira, eu comecei a trazer os caras da Mangueira, que era Cartola, Nelson Cavaquinho, Clementina, Dona Zita. E aí foi Raul Seixas, Novos Baianos, assim, tem uma lista que não dá para falar. E toda semana eu fazia isso. Mas eu também pensava, não posso ficar só fazendo isso, porque isso não é um trabalho. Eu não ganhava por isso. E falei, logo no primeiro ano eu fui fazer Direito, na PUC, aqui pertinho, né? Na Monte Alegre. E eu comecei a fazer à noite, assim, falei, putz, não tem nada a ver comigo. Nada a ver. Eu errei totalmente. Mas eu levei o curso até o último dia de exame, que era numa quarta-feira. E aí eu tive um chamado, assim, não sei se alguém aqui já teve uma voz, assim. E eu ouvi assim, Corinthians. Porque o estádio era muito perto da PUC. O Corinthians tinha um jogo, Corinthians e Ceará. Assim. E eu deixei meu telefone lá, falei, estou indo embora, tal, fui pro jogo. O Corinthians ganhou no último minuto.
E eu falei, acabou, né? E aí resolvi ir para História, na USP. Porque eu também achava que a história, eu ia conhecer a história do mundo. E a história, você faz um curso lá, ele é muito técnico também, ele é de pesquisa e tal. E falei, não vai dar, né? Não vai dar, larguei depois de 1 ano e meio. E aí, paralelo a isso, eu já, não sei se eu já estava aqui ou não, mas vim para cá. E eu queria fazer cinema. Tem jeito de fazer cinema aqui? Aí. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha esse número de pessoas. Não formava uma classe. Porque era um começo de curso e os nossos professores eram totalmente não professores, né? Eram jornalistas dando aula. E os 2 primeiros anos, eles eram básicos. Ou seja, todo mundo estudava junto. Não tinha uma matéria de jornalismo. Tinha até moral e cívica, assim. Você tinha que estudar o hino, estudar o... Falei, meu Deus, eu estava lá na equipe, onde tudo acontecia, né? Levava para lá todos os caras, tinha palestra também. E aí eu repeti 2 anos aqui e completei meu curso em 6 anos, aqui na FAP. Vivi bem aqui. E em determinado momento a gente resolveu fazer parte do centro acadêmico, que, enfim, eram controlados por pessoas que a gente não tinha o mesmo pensamento que a gente. E quando a gente ganhou, nós resolvemos, eu fazia os shows da equipe e trazia para cá também, não é? Um dos shows foi o João Bosco, a gente fazia lá na entrada dos profetas lá. E o João Bosco foi várias vezes lá, eu me lembro uma vez que ele foi, que eu arrumava tudo, né? Luz, som, ingressos. Os ingressos eram vendidos pelos alunos junto comigo, né? Então os Titãs, um monte de gente que está aí ainda, que foram alunos, me ajudavam lá nos ingressos. E eu lembro que uma vez o cara da Luz, ele não trouxe, ele se enganou e falou, puta, eu não tenho equipamento. Eu falei, o que eu vou fazer? Não dá para fazer no escuro. E aí eu comprei 600 velas, porque era sábado e domingo. E coloquei as velas, 300 aqui, assim, ele cantando aqui, as velas aqui, assim. Eu com o extintor atrás, né? Tinha vários panos pretos, aquele teatro lá. E ele, sem oxigênio, depois de um certo tempo, aquelas velas, aquele calor suando. E aí, no mesmo período, a gente trouxe para cá. E não sei como, também, tudo acontecia rapidamente, a gente foi para um lugar que tinha que pegar imigrantes. Não, nós fomos Para FEI, mas não era imigrantes que tinha que pegar, então? Tinha que pegar imigrantes. Imigrantes ou Anchieta? Imigrantes, porque é uma estrada nova, não vai ter guarda, não vai ter nada. E aí, o meu carro era um Fusca totalmente legal, assim. Ele não tinha a documentação em dia, tinha uma placa caída. E a 1 quilômetro, a polícia fez, parou, né? Viu aquele coisinha branca andando assim e tal, parou. Daí os caras deram a entender, vendo o João Bosco ali, que eles queriam uma grana para seguir. E eles falaram assim, onde você vai? Eu falei, a gente vai na FEI, depois volta. Na volta, então eu vou ficar com seus documentos, e na volta, você, conforme for, você segue viagem, né? Daí a gente chegou lá na FEI, e eu não faria isso hoje, né? Mas a gente arrumou um saco gigante assim e falou, O show é de graça, né? O show é de graça, mas precisa de um suborno coletivo. Então a gente passou esse saco e cada um contribuiu, seria hoje R$1, 50 centavos, mas ficou desse tamanho, sabe? Aí na volta, os caras, e aí? Daí enfiei o saco no carro da polícia, o cara se assustou. Mas eram essas histórias que aconteciam. E aí vim para cá, a gente fez o centro acadêmico, que não sei se foi aqui, era aqui que acontecia a maratona de cinema, não? Aqui. Nessa sala A gente aqui, fazia maratona de cinema. a gente fazia uma maratona de cinema, que era o seguinte, eram 24 horas de filmes, sem parar, um diferente do outro. Você podia comprar um ingresso
e ficar aqui o tempo que você quisesse, até as 24 horas. Mas se saísse, tinha que comprar de novo. Não, claro. Mas tinha gente que via 3 filmes, 4 filmes, diretos aqui. Era de sexta meia-noite até sábado meia-noite. E era o Flávio de Souza, um cara que infelizmente morreu, que faz os cartazes e tal. E aí, enfim, eu me graduei aqui, né? Depois de tanto tempo. E fui trabalhar na vida. A equipe continuou, mas teve um momento que também a censura acabou, os artistas tinham como ganhar mais dinheiro do que indo lá, e meio aquilo diluiu. O último show foi com o Raul Seixas, né? E aí eu comecei o meu trabalho. Comecei a trabalhar na Band FM, 6 da manhã, assim, tinha que estar lá. Né? Para mim, putz, era um inferno. Eu sou animal noturno mesmo, assim. E eu lembro de acordar às 5, fazer lá o que precisava fazer, voltar, dormir e acordar. E aí engatei um outro trabalho, que foi na Cultura AM, em rádio, fazendo um programa chamado Matéria-Prima em rádio, que tinha 4 horas ao vivo por dia, e era um programa onde o espectador entrava, o cara que ouvia, melhor dizendo, ele entrava por telefone, bababá. E aí me convidaram para dar aula aqui na FAP. E aí falei, tudo bem, né? Mas tive que, antes da aula, estudei muito, além do conhecimento que eu tinha, a experiência que eu tinha, estudei muito, pedagogia, estudei para vir aqui dar aula. Comecei a dar aula aqui, eu dava aula de manhã e à noite. De manhã e à noite para os 2 cursos. O terceiro ano e o TCC de hoje. Então eu acordava, vinha para cá, saía correndo, ia para Rádio Cultura, ia para a Band, fazia o jornal no começo da noite, voltava para cá, dava aula, com aquele Fusca ainda, né? Foi um momento que eu mais trabalhei, assim, na dinâmica da cidade, mas foi também o momento mais legal, assim, tudo acontecia. Mas quando eu cheguei aqui para dar aula, eu tive umas ideias, assim, que foram aceitas, que era assim, aluno não repete por falta, vem quem quer, porque afinal, quem vai decidir o futuro de vocês? São vocês mesmo, vai ser assim, por frequência. A aula, ela era dividida, metade teórica, a gente discutia mesmo, rádio, televisão, e metade prática. Eu fazia a gente tinha aqui uma rádio interna, e a gente dividia classes por, você vai fazer cultura, você vai procurar informações dentro da rádio, e cada aula tinha 2 locutores, vários redatores, era um trabalho assim, né? A cada mês eu pedia para que os alunos me avaliassem anonimamente, que eu queria saber o resultado. Para mim, ele tem que vir dos alunos, né? Porque a direção tem que avaliar, é evidente, mas a direção não tem a mesma frequência de saber o que o aluno pensa. Eu achava muito importante o aluno me avaliar, então eles me avaliavam. E essas experiências, elas começaram a dar muito certo. Vinham alunos de outros anos, né? Eram aulas super cheias, assim. E no fim do ano, a avaliação era assim, acho que era 60% a nota era minha, e 40% era a nota do próprio aluno, só que ela tinha que ser dada em voz alta, justificando porque ele queria receber aqueles 40%, e se ele merecia passar ou não, na frente de todo mundo. E aí sim, vinha frequência, né? Ele tinha que fazer uma autocrítica. E os alunos tinham que concordar ou não, não é? Todo mundo não ia
fala, não, você merece repetir. Mas dois alunos, nesse tempo todo, foram 3 anos, eles mesmos falaram, não, eu acho que eu mereço repetir e tal. E assim foi. Daí me convidaram para ser o diretor do curso, e eu falei, eu gostaria que todo mundo fizesse assim. Eles falaram, não dá. Eu falei, bom, então eu vou embora, porque apareceu uma oportunidade em televisão, na TV Cultura, que foi, na verdade, meu primeiro programa, que até eu, às vezes, esqueço. Ele chamava Orientação. Era um programa ao vivo, às segundas-feiras, 6 da tarde, e ele era de meia hora, 15 minutos era sobre uma profissão e outros 15 era sobre alguém explicando um esporte. Cada vez um esporte diferente. E eu lembro que tinha eu deixava em casa aquelas fitas cassete, né, programadas, 6 da tarde. Acabava o programa, eu saía voando para casa para poder ver como eu fiz, né? E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui convidado para dirigir a Rádio Cultura AM. Fiquei lá, desculpa, fiquei 6 meses lá. Eu não aguentava esse, parabéns a quem tem essa coisa da burocracia, né? E eu me lembro que teve uma convenção de rádios e TVs educativas em Teresina. E lá, o Marcelo Machado, que é um diretor de cinema, tal, junto com o Fernando Meirelles, eles na Gazeta tinham TV Mix. Eles iam abrir TV Mix, que era uma experiência de usar um espaço só para fazer a programação inteira. Começava de manhã e até à noite no mesmo lugar. Só o Mulheres em Desfile, o esporte, que ia para os estúdios. Os outros eram todos no mesmo lugar. E o que acontecia naquele momento, a Gazeta mudou e está mais fortalecida, mas naquele momento eram 3 câmeras. E eu, como fazia à noite, era quase o último programa, assim, as câmeras começavam meio a pifar, né? Então, eu ficava meio verde, assim, a câmera pifava e tal. Mas daí eu fui convidado para voltar para a TV, para a Cultura, aí como já um programa de TV chamado Matéria-Prima. E aí eu queria falar para vocês que nas discussões que eu tinha aqui, acadêmicas, com os alunos, uma das coisas que eu sempre quis saber, perguntar e discutir, era como a gente podia fazer um programa democrático, um programa onde o espectador pudesse ir assistir o programa, mas que também transformasse o próprio programa. E aí bolei essa ideia de fazer um programa em 360 graus, onde as bandas, elas não ficam no centro, como hoje também, elas ficam junto à plateia, e os convidados também, eles ficam encostados ali à plateia. Não tem ninguém, a mesma luz é luz para todo mundo. Essa é uma ideia que nasceu aqui na FAAP. E foi até hoje. Daí fui no SBT, fiquei lá 9 anos. 8 anos. Fiquei lá 8 anos, fazendo ao vivo. Foram 2.500 programas, né? Alguns, assim, incríveis da minha vida, porque um deles foi no Carandiru, ao vivo, com 3.000 detentos ali. E eles falaram o que eles quiseram. Depois entrevistaram o diretor da casa de detenção, assim, firmemente. Eles falavam coisas assim que eu falava, putz, eu vou para casa, mas eles vão para a cadeia, né? E podem sofrer represálias. E aí, enfim, muitas coisas boas aconteceram lá, algumas estúpidas, ideias minhas, assim, como, por exemplo, que o Silvio Santos, ele tinha uma pequena mania de mexer nos horários dos programas. E eu mudei 45 vezes de horário. Tipo, horários assim, bizarros. Além de segunda a sexta, ele me colocou no domingo de manhã, e uma vez a Hebe tinha segunda e terça, e ele falou, não, a Hebe vai ficar só com a terça e você fica com a segunda.
Era uma loucura. E, então, um programa era gravado. E aí eu tive uma ideia, assim, genial, que era reunir as torcidas organizadas de futebol para fazer a paz. Vamos pacificar o mundo, assim, pacificar. Porque eu vou conversar com eles, vou falar, ó, não briga, pra que brigar? Então, eram representantes das torcidas. Daí tinha tido, há pouco tempo, que hoje é a Taça São Paulo, né? Mas antes era um torcedor do Corinthians tinha sido morto por um torcedor do São Paulo. E aí eu falei, bom, essa é a melhor hora para eu pacificar todo mundo. Daí entraram as torcidas, deixei para entrar por último a torcida do São Paulo. E os gaviões estavam lá, né? Todos quietinhos. Né? Isso antes de começar. Quando entrou a torcida do São Paulo, começou um quebra-pau, assim, mas uma briga, que eu falava, para. Os caras se quebrando com raiva. E era estúdio, cadeira, cenário, os seguranças entrando ali, pá. Sabe quando acabou? Quando eles resolveram acabar. Eles falaram, chega, parou. E aí tinha um programa sanguinário no SBT chamado Aqui e Agora. Que era um programa diário que procurava assim o crime, né? Daí de repente entra uma câmera com quebra-pau no programa ali. E aí um cara de São Paulo, eles filmaram o cara na maca, indo embora, falou assim, se entrar no jornal essa cena, a gente vai te pegar, pra mim, né? Porque a mãe dele infartou ontem, história. Daí eu corri no Aqui Agora, falei, pelo amor de Deus, não exibe, porque é aqui dentro da emissora, vai mostrar uma briga dentro da emissora, mas eles só não exibiram porque não conseguiram a briga. Senão eles iam exibir. E aí, enfim, eu tenho outras longas histórias, senão eu vou ficar aqui um tempo. Daí fui para a Globo, né? Eu estava na TV Cultura, estava no Programa Livre. Primeiro na TV Cultura, o Silvio me ligou para me chamar. E eu não acreditei que o dono da emissora vai ligar para mim. Né? Eu deixei ele esperando um tempão. Fui lá, conversei com ele nessa distância aqui, tinha uma mesa aqui. Ele falou. Eu estava... Sabe que você não presta atenção, que a pessoa está falando? Que tá o cara que entra na tua casa os domingos, está ali ao vivo. Eu falei, não estou prestando atenção. Desculpa, eu estou olhando o teu cabelo. Ele falou, então vem aí, por quê? Porque falam que é falso. Então vem aqui, puxa meu cabelo, puxei o cabelo. Ele falou assim, vamos falar, eu quero que você venha para cá. Eu falei, eu não vim aqui por isso, eu vim para ver você. Não, mas pensa que você vai falar para muito mais gente do que na TV Cultura. Eu falei, aqui você não dá liberdade. Ele falou, faz o seguinte, desce. Procura o Jô Soares, procura o jornalismo, procura a Hebe, procura as pessoas que tem aqui, e pergunta se eu não dou liberdade. Daí eu desci, minha gente, tinha assim, era uma multidão, assim. Era um homem de sapato branco, a vovó Mafalda, o Bozo, e aí, enfim, tinha o Gugu andando para lá e para cá, assim. Falei, essa é a TV brasileira, né? Eu vou ficar aqui. Fiquei lá, daí me chamaram para a Globo, e aí tem outra história longa, e daí estou 25 anos lá, e a história é um pouco mais recente, né? Quem tem 25 anos aqui? 3 pessoas. Bom, eu vou parar um pouco de falar, porque daí vocês podem perguntar para mim, tá bom? Pode ser? Não, claro. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse.
Serginho, primeiro, meus parabéns pela sua coragem e por arriscar tanto fazendo televisão e sempre em prol da educação, da cultura, da democracia. É importante que as novas gerações, e eu faço parte dessa geração recente que já chegou com a televisão dentro de casa, que a gente se lembre que a televisão é um veículo democrático e que, portanto, no Brasil é importante para unir as pessoas e no século XXI, que é um século de extrema instabilidade e insegurança, a televisão promove uma certa previsibilidade, quebrada pelo Silvio Santos através da mudança dos horários, mas que oferece conforto para a vida de milhões de pessoas todos os dias. Então, num mundo tão incerto, ao sábado à noite, às 10h30, nós ligamos a TV e Serginho está lá sempre para nos receber, com boa música, com bom papo e com democracia dando voz aos jovens. Então, pensando nisso, Serginho, para os próximos 75 anos, qual o papel fundamental da televisão nesse sentido? Não, nem sei se a TV vai existir daqui a 20 anos. Eu não sei o caminho da TV, eu acredito que sim, né? Mas a TV ela tem que entender, quer dizer, não é que eu estou falando isso, a TV já entendeu que hoje existe um número decrescente de pessoas assistindo pela TV, né? Que ainda, você falou certo, é o entretenimento mais barato para a população brasileira, você comprar uma TV, botar uma antena ali e assistir. Mas hoje não se trata só disso, né? Está tudo no celular também. Então, o que a TV está procurando é estar presente em outros modos de veiculação. A gente fala TV porque ainda onde mais o maior número de pessoas assiste TV, mas você pode ver pelo celular, não é? Você pode ver por onde você quiser, pelo relógio, se você quiser. Você vê pelo relógio. Então, o desafio da produção de TV é grande, porque a TV exige muito dinheiro nas produções. E hoje, eu digo até infelizmente, a TV Globo, a diferença da TV Globo para outras emissoras em termos de audiência é assim, gigante. Eu falo isso com uma pena muito grande, porque existiram momentos em que o SBT ele confrontava a Globo, mas mesmo a Globo tendo essa hegemonia de audiência, é muito menor do que existia antes. Então, o jogo hoje, que dá muita audiência, dá 25 pontos. Para vocês terem uma ideia, existia um momento em que a televisão era vista por 100% da audiência. E hoje é vista no máximo por 25%, 30%, assim, por cento. Não é? Então, o caminho da TV, ele está sendo repensado. Mas ele está sendo repensado meio até para voltar um pouco para as origens, para se gastar menos e ter mais criatividade. Então, quem pensa em fazer TV aqui, por favor, rádio? Ninguém? Rádio, TV. Rádio? Rádio. Então, eu acho que é um momento de repensar. A gente eu não consigo, como se chama, projetar assim o que vem pela frente, porque tudo muda muito rápido. E tem agora a inteligência artificial. Eu estava conversando hoje com um garoto que estava falando que ele está na faculdade e que hoje, ele fala assim, hoje as provas estão sendo feitas, sendo resolvidas pela inteligência artificial. E que até os professores estão usando a inteligência artificial para avaliar os alunos. E não estou falando que é o caso aqui. Não é mesmo? Vocês não usam, né? Então as coisas mudam rapidamente, mas eu sou muito crente de que nada vai substituir a nossa presença, a nossa colaboração, a nossa inteligência, o nosso critério, a nossa ideologia, nada vai substituir a individualidade.
Eu tive essa coisa de fazer 3 faculdades sem medo mesmo, assim. Não é que acabou direito, eu fui lá pro jogo, mas eu pensei, pô, vou fazer outra coisa. Eu não tive compromisso com o tempo, assim, até tal ano eu preciso completar a faculdade, porque tem gente muito programada. Eu respeito essa programação que alguns de vocês, ou muitos, ou todos, podem ter. Não é com o tempo, olha, eu preciso acabar, porque tem pressão de pai, né? Eu tive essa sorte também. Pressão de pai e mãe, meus amigos já estão ali, eu ainda estou aqui, eles já casaram, eu ainda não casei, já tenho filhos, ainda não tenho, já tenho emprego tal, eu não tenho carro. Então eu nunca tive essa pressão, e essa pressão eu não tive comigo mesmo, sabe? De querer... Eu nunca quis... Eu achei que eu ia fazer cinema, né? E acabei jornalista. E trabalhei na Folha de São Paulo, escrevi. E nunca achei que pudesse fazer... Pudesse não. Que iria fazer TV. Quando eu comecei a fazer, eu adorei, mas eu nunca fiquei planejando. Eu vou acabar na Globo, ou depois da Globo vou não sei onde. Eu achava que onde eu estava, e isso vale até para cá, eu achava que ia ficar para sempre. Na TV Cultura, na TV Gazeta, no SBT e na Globo. Mas eu sei que nada é para sempre, né? Então agora vocês podem. Serginho, eu preparei uma pergunta, e aí eu vou ler, mas assim, fica aberto para todos responderem, porque... Aqui. Bom, como vocês percebem a questão da representatividade na televisão, especialmente em relação a pessoas com deficiência, autismo e outras minorias? E qual é a visão sobre a importância de uma representação mais diversa e autêntica na mídia? É para todos, é isso? Todos podem responder. Não, eu posso falar pelo que eu fiz, pelo que eu faço, não é, gente? Eu, como pessoa física, assim, e sempre me preocupei mesmo com a diversidade, né? Tanto é que no programa Livre, quando não se falava nisso, assim, nem tinha nome LGBTQIA+, assim, eu reuni, eram homens e mulheres, né, que eram gays, lésbicas, entrevistando um deputado chamado Afanásio Jazade, que era um deputado, assim, ligado aos meios policiais, tal. E era ao vivo. Né? E eu acho que tem no YouTube, vocês podem ver um pouco, assim, ele totalmente alterado, assim, ô João, fica quieto aí, João, falando para uma mulher, né? E, enfim, a diversidade, ela ganhou mais força nos últimos anos e deveria ter sido, né, batalhada e ganha mais tempo. Hoje a diversidade, ela é, assim, ponto fundamental nos meios de comunicação. Acho que hoje você tem que trabalhar, e quando a gente fala em diversidade, representatividade, não significa só o programa falar sobre, mas é você também ter dentro da produção, não é? E a gente foi aprendendo, eu fui aprendendo também, não é? Eu sempre tive muito mais mulheres do que homens, sempre trabalhei mais com mulheres, e aos poucos a gente foi entendendo e foi mantendo essa diversidade que hoje está presente. Ela não é total, porque é muito difícil quando você fala em pessoas com deficiência, quando você fala, enfim, de minorias que são perseguidas. É muito difícil você ter um representante de cada, assim, né, para formar. Tem que também, as pessoas, claro, elas são credenciadas, elas precisam ser credenciadas, porque a produção que eu tenho, tem gente comigo desde 1988 e tem gente que entrou esse ano. Pessoas que tem uma coisa que a gente nós somos a menor produção da Globo de programas de auditório, menor. Nós temos 13 pessoas, 14 no máximo,
E tem que ter algumas condições, que aí são condições assim, muito subjetivas minhas, no sentido de boas energias. As pessoas lá têm que se dar muito bem e têm que tratar bem o outro. Então, quem a gente recebe, nós recebemos artistas e plateia. Todo mundo tem que ter o mesmo bom tratamento. Às vezes não conseguimos, mas essa que é a questão da diversidade. Se vocês quiserem falar. Eu tenho uma visão otimista com relação ao tema, principalmente voltado à televisão. Se a gente pensar num veículo midiático tradicional, significa que ele vai evoluir a passos mais lentos do que o cinema, por exemplo, que a gente tem um documentário que pode ser mais político e que pode ser feito de maneira independente, e a televisão ainda precisa de uma série de etapas para que as coisas possam ir ao ar. Então, entendo que é um movimento progressivo, que sim, hoje a gente tem uma evolução através do tema e que a gente tem também o tema da diversidade, como o Serginho acabou de tratar, de maneira líquida, se a gente pudesse dizer segundo os princípios do Bauman. No programa do Serginho, por exemplo, esse sábado, Dia das Mães, a gente teve Ana Castela. Do ponto de vista da música, agora eu fiquei nervosa, eu olhei pro Serginho, eu fiquei emocionada. Eu esqueci quais eram os outros artistas. Fafá de Belém. Então, duas gerações diferentes, com ritmos diferentes, de locais e regiões do Brasil diferentes. Quem mais, Rubens? Me ajuda, eu esqueci todo mundo, eu só lembro da Ana Castela. Ninguém lembra, ninguém viu, né? Eu vi, Serginho. Não, tô falando comigo. Enfim. Não, teve é que tanta gente, eu esqueci. Teve a Nayara Azevedo com a mãe, teve Nicolas Prates e a mãe fizeram um dueto. Então a gente tem gerações diferentes, com um tema cultural que envolve todas as pessoas, e isso acontece semanalmente. Então, gradualmente, a televisão vai colocando na programação, em cada horário do jornal, uma questão que precisa ser discutida no debate público, mas isso vai a passos graduais, diferente do cinema. Então eu acho que a convergência das mídias é importante por isso, porque se no TikTok você assiste alguém dando uma opinião em primeira pessoa, você vai para a TV, você reconhece essa pessoa participando de um programa, você vai para uma outra mídia, lê um artigo de jornal. Então, a convergência das mídias também envolve as mídias que não são digitalizadas. E eu acredito que é papel da audiência também solicitar para que isso seja mantido na pauta. E se a gente quer que a televisão continue, a gente tem que assistir. E a medição da audiência também precisa ser feita de uma outra maneira. Eu, que sou uma leiga no assunto com relação à medição da audiência, queria saber do Serginho depois como isso pode ser reestruturado. Porque as pessoas só falam de televisão. Então, por que os números são baixos? Todo mundo está sabendo quem é a Fátima da novela Vale Tudo? Então tem alguma coisa errada nos números, meus amigos. Obrigada. Tudo bem? Meu nome é Brisa. Você faz o que, Brisa? Faço relações internacionais. Estou no 5º semestre. Minha pergunta é em relação a essa mudança dos padrões de consumo, de mídia no geral, como isso tem sido entregue, como isso tem sido produzido, de forma muito mais célere, com menos profundidade, etc, etc. E se você entende que nesse campo desse novo formato que tem emergido, existe a possibilidade para uma produção televisiva de qualidade, profundidade, como a televisão tradicional poderia entregar, ou se esse formato e essa nova geração e essa nova preferência de consumo é completamente incompatível com essa qualidade tradicional. A televisão ela sempre foi superficial, ela nunca foi profunda. Ninguém pode esperar, vendo um jornal nacional, uma profundidade. O que você vai ter são informações do que está acontecendo no mundo, mas sem profundidade. Se você quiser procurar profundidade hoje, você vai em canais outros, né? Sei lá, a Globo News, né? Aprofunda mais em termos de tempo. Você tem... Mas o que acontece é que, infelizmente, a superficialidade ela é bem-vinda assim, para muita gente. Hoje, a música... Antes a gente tinha o Pink Floyd, tinha uma faixa, uma música demorava 45 minutos. Hoje uma música não pode passar. Hoje a gente teve aqui, você falou, as pessoas, né, as pessoas que são diferenciadas na sua formação. A gente recebeu mais cedo aqui o Fausto Fawcett,
a gente exibiu Falsos na Cabeça o filme mostrava também toda... Ele não merece passar de ano. Mas se ele repetir, ele vai largar a escola e ele vai para o tráfico. Então, o dilema do professor é: a gente deve repetir ou deve passar esse aluno? Se ele passar, ele vai continuar sendo um mau aluno, mas se ele repetir, ele vai para o tráfico. Eles resolvem que ele deve continuar. Então, existem dilemas do Brasil muito diferentes. Esses nossos aqui, eu me incluo aqui, né, são dilemas que a gente tem que pensar junto com os professores, com a direção, para ter esses desafios e fazer isso que você... Nossa, tão longas as respostas. Compridas. Tem mais? 5 perguntas, tá? As últimas 5. Boa noite, Serginho. Eu sou a Giovana, estudante de animação. Qual é o seu nome, desculpa? Giovana, sou estudante de animação, tô no primeiro semestre. Meu pai é muito fã do seu programa, então, tipo... Seu pai, né? Eu também sou, putz, super assisto com ele, né? Enfim. Manda um abraço pra ele, por favor. Com certeza. Enfim, vou mandar um abraço pro meu pai. Eu queria saber, 25 anos de Globo, né? Como você faz para conseguir renovar nos seus programas? Como você faz para não ser uma coisa repetitiva, que tá sempre ali no mesmo... Enfim, é um formato sempre mesmo, né? Com uma plateia, enfim. Como você faz, como você pensa nessa questão de convidar os artistas? Como você faz para fazer uma dinâmica que funcione e que seja sempre nova? Enfim, algo que possa atrair o público, né? Nesse caso, meu pai. Olha... o espaço é aquele que eu te falei, mas o conteúdo é diferente. O meu papel é um papel quase de mensageiro ali, sabe? Eu não quero ser o protagonista do programa. Eu me escondo, às vezes, até durante os musicais, não sei o quê, porque eu não quero porque eu acho que essa superexposição, ela enche o saco de quem assiste. Você fica toda hora falando, porque eu recomendo, eu só assim. Então, esse é um aspecto, né? O outro está sempre ligado no que está acontecendo, e eu tento fazer num programa coisas muito populares com coisas novas, para que as pessoas que não conhecem entendam. Por isso, várias bandas, elas foram lançadas comigo, né? O Chico Science, Nação Zumbi, o Skank, Charlie Brown Jr., um monte foram lançados. Você está gravando aí, né? Bom, mas seu pai. Tá bom. E aí, tem essa coisa da renovação. Qual é o grande dilema hoje, no Brasil e no mundo, mas muito no Brasil? Essa divisão que a gente tem, essa divisão política, que deixou de ser política, passou para outras esferas. Duvido que tenha uma família aí que não tenha brigado, que por WhatsApp, no Natal se beija, mas depois do guru lá já está brigando. E essa questão é uma questão também que envolve o programa, porque as pessoas elas ficam muito... hoje você trouxe um bolsonarista lá, hoje você um comunista no teu programa. E hoje é um dilema, isso também é um dilema hoje em dia, que não é para mim um dilema. Eu, assim, quem me conhece sabe... Parece um pedido de desculpas. Quem me conhece sabe. Eu sei. Mas quem me conhece sabe. Como eu sou, o que eu penso, né? Principalmente por quem eu levo e como essas pessoas elas podem se expressar. Mas eu não tenho nenhuma censura a ninguém, não é? Vão pessoas do mesmo... E às vezes são assim, uma vez foi uma cantora gospel, evangélica, sentou e atrás eram uns grupos, assim, eu não lembro o tema, porque mistura tudo, e atrás dela estava a Gretchen. E aí,
durante as músicas, a Gretchen levantava, né? E a bunda da Gretchen. E as pessoas começaram a ver começaram a achar que a cantora estava desconfortável, né, com a situação. E aí, cada um escreve o que quer, não é? Olha só como ela está péssima. Ela não levanta, ela não queria levantar, não tem que levantar, não é? Ninguém tem obrigação de nada. E a Gretchen também não é que estava esfregando a bunda na cara dela, não estava com essa intenção, estava lá dançando. E, enfim, o problema hoje também não é só o que acontece, mas a interpretação do que acontece. Porque hoje a informação não é só informação. Antes você, sei lá, tinha um atentado em Israel, e aí os jornais de Israel falavam assim, os terroristas explodiram uma bomba. O jornal impresso lá em Gaza falava assim, os heróis explodiram uma bomba em Israel. A notícia era a mesma, ninguém estava contando uma mentira, mas estava interpretando a mesma notícia. Hoje em dia, existem notícias novas que nunca existiram na vida e que estão pelo WhatsApp, assim, né? Enfim, 72 horas. As pessoas estão criando notícias, as pessoas estão achando que é verdadeira. Isso é o pior para mim. Não é? Então é isso. Um beijo, seu pai. Boa noite, pessoal. Boa noite, Serginho. Me chamo Marcos Leal, sou aluno do primeiro semestre de jornalismo e eu tenho uma pergunta um pouco mais pessoal. Nesses seus mais de 50 anos de carreira, 25 só da TV Globo, você se sente realizado profissionalmente ou ainda tem alguma coisa na sua carreira que você gostaria de fazer para se sentir completamente realizado profissionalmente? Obrigado. Bom, obrigado. Eu não tenho ainda 40, mas eu tenho 40 de trabalho, né, de trabalhar e tal. E eu nunca fico pensando se eu estou realizado ou não, sabe? Eu acho que é muito difícil alguém pensar assim, eu estou realizado, sabe? Acabou para mim e tal. Quando você fala assim, estou realizado, o que você faz? Você se aposenta? Não sei. Então, assim, eu tenho muitos desafios, tem coisas a vir esse ano aí também. Tem um documentário que vai ser feito a respeito das coisas que eu vi. Tem outro programa sobre adolescência específica que eu vou fazer também. Tem um projeto que eu não posso revelar. Tem um monte de gente que vai lá no programa e fala, e aí, que vem aí? Eu tenho um projeto, mas eu não posso revelar agora. Dentro do próprio Altas Horas, muita coisa diferente vai acontecer esse ano, por causa dos 25 anos, assim. E eu tenho vontade de ter outras plataformas também para realizar entrevistas, fazer outras coisas. Então, não, eu não me sinto realizado. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto realizado. Assim, eu fiz coisas que eu tenho orgulho de fazer. Então, eu estou realizado, mas não estou parado. Levanta, por favor. Oi, Serginho, tudo bom? Tudo, e você? Tá no fundo aí? Eu tô. Tá frio aí ou tá quente? Tô normal. Qual é seu nome? Meu nome é Bia, eu faço cinema, prazer, sou muito sua fã, inclusive. Obrigado. Foi mal, também nervosa. Quando teve o grande estouro dos streamings e essas coisas, se você, no lugar de apresentador de Altas Horas, que trabalha com a TV Nacional sempre, se você sentiu um pouco de medo, o que você sentiu, como é que você sentiu que as pessoas talvez saíssem da TV, o que você sentiu nesse momento e como isso está até agora? O Fausto Silva, Faustão, né? Ele, enfim, a gente teve uma época que conversava muito, assim, eu gosto muito dele, tem muitas coisas maravilhosas. E ele tem uma frase que é entre um monte, que ele é muito bem-humorado, muito engraçado. Ele fala assim, eu faço TV, eu ganho para fazer TV, não para assistir TV.
não é? Então ele fala assim, eu não sou obrigado a assistir televisão, eu faço televisão. E ele tem razão, assim, eu mesmo tenho todos os streamings possíveis e adoro assistir. Nunca tive medo. O que você tem você precisa tomar atenção. Quem tem que ter medo mesmo é os caras acima de mim, né? que precisam entender como as coisas estão acontecendo. Mas existem coisas que são inevitáveis. Isso é inevitável. Mas eu, particularmente, assisti. Eu lembro, não é que eu lembro, mas eu sei que quando apareceu, sei lá, o rádio, né? O rádio apareceu, daí apareceu o cinema. Daí as pessoas falaram, putz, o rádio vai acabar. Daí apareceu o cinema falado, daí o cinema vai acabar. Daí apareceu a TV. Daí falaram, o cinema vai acabar, o rádio já vai acabar. E daí não acaba. Porque as mídias, elas são importantes. Até hoje, eu não sei vocês, mas às vezes eu ouço rádio. Ouço, quando você está no carro, acho ótimo, assim. Então, não senti medo, não, sabe? Você tem que fazer. E eu, assim, quando começou o Twitter, né? Eu estava um dia lá, daí de repente apareceu um monte de gente, assim, banda, eu nem lembro o nome da banda. Banda tal, banda tal, banda tal. Eu falei, caramba, deve ser incrível trazer essa banda aí. Né? Daí trouxe a banda, era péssima, horrível. A banda era péssima, a audiência foi péssima. Daí eu entendi que existe, né? A gente quer uma coisa, enche a cara de precisa levar tal, mas não quer dizer que a audiência digital não tem nada a ver com a audiência da TV. São coisas completamente diferentes, sabe? E são coisas que convivem. Se bem que o digital fala muito da TV. Isso é uma coisa impressionante que você falou. O digital ele é muito comentado. E o comentário principal, não principal, mas sempre está lá nos trending topics, é a TV. Na TV continua, se discute a TV. Mais duas perguntas, por favor. Olá, boa noite. Tá? Olá, boa noite. Meu nome é João Lucas. Tudo bem, Serginho? Tudo, e você? Tô ótimo. Agora melhor ainda. A minha pergunta é sobre a inserção das pessoas que não fazem jornalismo nesse mercado do jornalismo. Como você próprio disse, você fez uns anos de direito, depois foi para jornalismo. E o que você acha das pessoas que não fazem jornalismo e querem tipo, trabalhar e fazer a profissão do jornalista? E a questão também das fake news, que é algo que está no nosso dia a dia, algo que a gente tem que visualizar, principalmente em relação às fontes. E o que você acha, como a gente pode combater esse tipo de situação dessas formas? Muito obrigado aí, Sérgio. Obrigado a você. Qual que era a primeira pergunta? A obrigatoriedade, sim. Quando eu comecei a fazer o jornalismo impresso na Folha de São Paulo, tinha algumas pessoas que não eram jornalistas, mas eram especializadas, né? Então, tinha um cara que não era jornalista, mas entendia muito de música, tinha uma coluna de música. E aí também tinha um cara que era especializado em não sei o quê. Mas, de um modo geral, o cara que fazia política, ele estava na editoria de política, o cara de cultura na cultura, e assim por diante. E aí veio uma resolução que terminou com essa obrigatoriedade, que era obrigatório. Só podia entrar para fazer jornalismo quem tivesse feito faculdade de jornalismo. Acabou isso, né? E terminou. Isso já não é mais uma discussão. É o que é. Mas eu continuo achando assim fundamental fazer a faculdade. Seja ela do que for, assim, mesmo se não tenha obrigatoriedade. Porque aqui você vai adquirir, primeiro, um conhecimento mais técnico, depois você vai conversar com pessoas da tua idade que estão a fim de fazer a mesma coisa e que vão trocar informações muito importantes. Você vai se entender no meio de todo mundo do teu valor.
em relação ao mercado também. Isso vale para todo mundo, para marketing, para todos os cursos que estão aqui. Porque para você enfrentar o mercado, você vai precisar duas coisas. Primeiro é paciência, ter muita paciência, sim. Porque, e segunda, que é tão importante quanto a paciência, talvez mais, né? É você saber que você é bom naquilo que você faz. Porque daí você não vai desistir. Porque se você não tiver paciência e desistir, é difícil uma pessoa que tem uma qualidade muito boa desistir facilmente. Porque, pô, por que eu vou desistir? Eu sei que que sou melhor do que alguém que eu estou vendo ali. Então, essas duas condições são condições para você se firmar. A questão da fake news, eu já falei um pouco aqui, hoje a gente tem essas notícias inventadas ou distorcidas. Infelizmente, não tem uma maneira. Não é? O que falta ao povo brasileiro, a primeira coisa é leitura. É um povo que lê muito pouco. Não é? Se a gente lesse mais, estou falando todo mundo, se informasse melhor, tivesse condições de ter as faculdades como vocês têm, a gente iria ter um poder crítico melhor. Porque eu, por exemplo, eu vejo jornais... E, assim, a perspectiva do jovem mudou muito e todo mundo da minha geração, das mais novas, das mais antigas, te conhece e conhece o seu programa. Então, eu queria saber qual foi o diferencial, o que você percebe que teve durante a sua história. Obrigado, viu, pela pergunta. Eu acredito muito, assim, nisso que eu falei. A minha curiosidade, ter passado pelas... Porque aí volta essa questão de você ter passado por faculdades diferentes. E apesar de não ter concluído, de cada faculdade eu levei algumas coisas importantes na minha vida, não é? E a mais importante é a convivência mesmo. Convivência, a troca. Quer dizer, eu aqui, junto com o Rubens, a gente, além da faculdade, fez uma atividade política do centro acadêmico, de música, de cinema, de muita coisa. Então, eu acredito muito que a minha formação foi uma formação de, primeiro, sempre querer ouvir o outro. É muito difícil hoje em dia, porque eu acredito muito que o argumento acabou. Sabe o que é o argumento? O argumento é você falar uma coisa para uma pessoa que discorda, a pessoa te responder e você falar, pô, essa pessoa tem razão. O argumento dela é mais forte daquilo que eu penso, então eu posso mudar de ideia. Hoje as pessoas não estão mais afins disso. Elas não estão mais afins de mudar o pensamento. Elas falam, não, é isso, é isso. O cara roubou, não importa, ele é bacana. O cara matou, não importa, ele é legal. É porque eu sei que ele é mais legal que o outro, que não roubou. Enfim, você não muda de ideia. Você vai naquele grupo e vai junto e vai, sabe? Então o argumento acabou, infelizmente. Eu sempre procurei, talvez seja isso, ouvir o outro, sabe? Ouvir o argumento para entender se eu estou errado. Porque claro que eu vou estar errado em muitas coisas. E eu me conserto, não é? Eu aprendi muito ouvindo a plateia, ouvindo. Eu faço muitas palestras, assim, sabe? E as minhas palestras são como essas aqui, onde eu quero ouvir as perguntas e também os argumentos. Mais uma? Só mais uma. Obrigada. Oi, Serginho, tudo bem? Boa noite. Tudo. Como é seu nome? Eu sou a Mariana, eu estou no 5º semestre de Relações Internacionais na FAAP. E eu acho inadmissível que a gente ia terminar essa conversa sem falar do Corinthians hoje. Não vão embora, hein? Porque nem todo mundo é corintiano, né? Então, abraçando um pouco das perguntas que foram feitas hoje mesmo, eu queria saber a sua opinião sobre o que eu acredito ser o processo de perda da democratização do futebol hoje na televisão brasileira, uma vez que hoje a gente vai assistir um jogo de futebol na terça ou na quarta, e eu não sei mais em que canal eu ligo, ou se eu vou conseguir assistir sem assinar um streaming novo, ou às vezes até um canal completamente randômico, eu não sei mais onde eu vou ver o Corinthians de terça ou de quarta. Então eu queria saber qual a sua opinião sobre isso e se você acha que isso é real, que a gente está aos poucos perdendo a força do futebol na televisão. Obrigada, Vai Corinthians. Próxima vez eu vou te dar um livro. Eu tenho um livro chamado Meu Pequeno Corintiano, que é um livro sobre a minha história do Corinthians, tal, com o Corinthians.
Eu poderia falar outra palestra aqui só sobre as coisas que eu fiz como torcedor, né? Não, e uma delas é largar o curso de Direito para ver um jogo de futebol. A realidade hoje não é tanto a democratização, pelo contrário, é a força do dinheiro. Não é? Hoje, todo mundo é patrocinado pelas bets, não é? E que é um sistema de apostas assim, absurdo, que faz todo mundo perder dinheiro, porque se as pessoas ganhassem dinheiro, as bets não iriam existir, porque eles têm que ganhar dinheiro. E a força deles é tão grande que eles estão em todos os times, não é? E eles patrocinam também as emissoras também. Mas o dinheiro é que está fazendo com que haja essa fragmentação. A gente tem que correr atrás para assistir o que a gente gosta. Então, eu como corintiano, assisti em um mês, assisti na Amazon, assisti no Cazé, assisti na Globo, assisti no SBT, na Record. Você vai ali atrás, né? Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer nesse sentido, porque aí é uma reavaliação que precisaria ser feita por todo mundo, governo, todo mundo, sabe, tomar iniciativas para que a força do dinheiro das apostas não seja tão forte assim, sabe? Mais uma. Oi. Boa noite, Serginho. Boa noite, professores. Eu sou a Ana, sou de produção audiovisual. Cadê a produção audiovisual? Você já foi lá? Aonde? No programa. Eu quis, daí cancelaram e o outro não avisaram, mas eu vou. Tá bom. Eu vou no programa. Serginho, eu queria perguntar pra você, quais as dicas para as pessoas que querem começar no audiovisual, na televisão, e quais as características essas pessoas precisam ter para serem bem-sucedidas? Olha, características, antes, teria que ser bonita, ia ter que ser elegante, precisaria falar bem. Você sabe que eu quis fazer televisão durante muito tempo, enquanto fazia rádio, e as pessoas não me deixavam, porque eu tinha o cabelo mais comprido, eu andava, e não ficava parado, os caras falavam, não vai dar certo. Você pode ir embora, não vai fazer, tal. Tanto é que a primeira vez que eu fiz televisão foi num programa na Band, que um grupo de amigos, que eu tinha amigos no grupo, falaram, você quer fazer umas reportagens? Vai. Então eu ia lá com a câmera, batia no lugar, as pessoas pediam para entrar, para conhecer. Entrei no grupo Hare Krishna, perguntei, posso conhecer aqui? Eles falaram, pode. Entrei lá, os caras estavam rezando, comendo. Fiz isso um monte de vezes, assim. Não é? Esses padrões ainda bem mudaram. Não é? Hoje, você precisa ser bom. Bom, significa assim, se você quiser ser no audiovisual um repórter, você tem que entender do que você está falando. Não é? Você tem que poder entrar ao vivo, você tem que entender sobre política, você tem que entender sobre o mundo. Não é? Basicamente, não tem outras características. Você tem que batalhar mesmo. A Globo tem um serviço de estágio ali, que faz com que eles fiquem atentos, porque o jornalismo precisa ficar atento. Oi? Globo Universidade? Pode ser. Você conhece? Então, é assim, você batalhar. Você pensa em fazer o quê? Não, você pensa em fazer. Você acha, então, que a pessoa ela precisa ser boa em uma coisa específica e aí você vai contra aí, mais ou menos a ideia da professora de experimentar, então? Não, são as duas coisas. Você, na experimentação, vai descobrir o que você quer fazer. Não é? Você fazendo coisas diferentes, você vai falar, essa me encaixa. Tem a ver com o que eu gosto. Você acha que a televisão tem espaço para arriscar hoje em dia? Tem. Talvez não tenha nas grandes emissoras, mas as grandes emissoras também arriscam e erram muito também nas experimentações. O pior é quando a emissora repete erros, né? Vai deixando envelhecer um monte de coisas ali que estão dando erradas.
Malhação não devia acabar? E o Castelo Rá-Tim-Bum também não, né? E o Bozo? Que mais não devia acabar, na opinião de vocês? Video Show, TV Globinho. Que mais? Oi, eu sou a Emily. Ah, não é que mais, peraí, só. O que é que precisa acabar? Pode falar. Ah, tá, não. Saideira, você tá indo embora? Oi, eu sou a Emily. Isso. A minha pergunta é basicamente complementar a dela. Eu faço produção audiovisual, estou no primeiro semestre. Eu queria perguntar como num mundo tão volátil como que a gente vive hoje, o que você acha que a gente pode fazer para construir uma carreira tão sólida quanto a sua? Putz, eu não sei porque... eram assim, eu recebi um monte de nãos também, sabe, um monte. Por exemplo, eu lembro que eu trabalhei na Band FM como jornalista, mas eu queria ser um locutor. E aí eu fui fazer uns testes lá, os caras, não, sua voz, não sei o quê. Não tinha essa... E aí, mas hoje já é possível, já poderia fazer. Então não achar que a caricatura do outro, você tem que se adaptar à caricatura de alguém, entendeu? Não tem que se achar, aquele cara faz daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito. Eles precisam descobrir o teu jeito. E eu sempre fiz questão disso. Eu sempre fiz questão de, primeira coisa, nos lugares que eu trabalhei, a primeira coisa, ter liberdade. Era a primeira coisa que eu negociava. Depois eu ia negociar cenário, ia negociar... E as pessoas que me convidaram... Então, assim, eu estava na TV Gazeta, a TV Cultura me convidou. Quando a TV Cultura me convidou, depois a SBT me convidou. Quando a SBT me convidou, e depois a Globo me convidou, muita gente fala assim, a Globo te convidou para te moldar, não sei o quê. Ninguém convida uma pessoa para ser do jeito que ela quer que você seja. Ela já procura uma pessoa que tem a ver com os interesses dela. Então, por exemplo, se eu tenho essas características, é porque as emissoras que me contrataram sabiam disso, sabiam que não ia negociar isso. Então, para você construir a tua carreira, você tem que descobrir aquela pessoa que você é realmente, não é? E entender o mercado e começar a construir do pequeno mesmo, sabe? Do pequeno, daquilo que é possível. E se você tiver uma ambição gigante, tudo bem, vai atrás, mas aos poucos, sabe? Você já sabe o que você quer fazer? Cinema, boa. Mas isso é bem possível. Como roteirista, vai ser incrível. Boa sorte, viu? Mais um. Tá um tempão ali. Vão ser duas. Oi, Serginho, tudo bem? Tudo, e você? Eu sou sua fã. Um prazer estar aqui conversando com você. Eu assisto seu programa desde que eu era criança, assistia com a minha mãe também é muito fã sua. Obrigado. Ela conhece o pai do... Ela não iria me perdoar se eu não falasse pra você que a parte favorita dela do seu programa é no final, quando você fala um beijo, Thomas, ela ama seu filho. Legal. E eu sempre assisti com ela, eu assistia quando eu era criança, então até hoje eu tenho o hábito de assistir durante os sábados. Eu assisti o seu último programa e enquanto eu assistia eu já sabia que eu estaria aqui hoje e eu pensei na pergunta que eu faria pra você agora. É uma coisa que eu observo muito no seu programa e admiro muito em você, é como você consegue conversar com todas as gerações, como muitas pessoas aqui disseram. E, por exemplo, no último programa em que esteve a Ana Castela e a Fafá, você consegue conversar muito bem com as duas, e você brincando com a Ana como se fosse uma artista que você conhecesse há muito anos, sendo que ela é uma artista muito recente. Então eu gostaria de saber de você como você faz para se manter tão atual,
com esses artistas que surgem agora, como você faz para entender melhor a ascensão deles, para conhecer sobre a carreira, porque lá no programa você tem que conhecer a pessoa, você tem que saber conversar com ela. Muito obrigada. Não, obrigado a você. Não, a coisa é simples, você tem que se informar. Eu tenho uma produção que vai sugerindo durante a semana o que trazer ao programa, né? Música, entrevistados, política, esporte, aquela mistureba toda ali aleatória que a gente tem. Então, e é claro, quem dá a palavra? Eu sou o diretor de todos os programas que eu faço, eu sou o diretor geral. Eu dou sempre a última palavra, mas eu trabalho nas reuniões para que todo mundo seja relevante o programa, seja importante o programa. Então, a questão toda está atualizado mesmo, sabe? Mesmo não gostando de algumas coisas, você tem que estar atualizado, porque quando você recebe uma pessoa, você convida essa pessoa. E esse convite para a pessoa tem que ser gentil, não é? Você não pode também deixar na ignorância aquela pessoa porque você não conhece. Existe uma parcela que ama muito, então essa aí é relevante. Obrigado, viu? Continua sábado. Leva o namorado para casa. Olha, eu vou querer tirar uma foto. É a primeira vez que faço isso, tá? Antes da última pergunta, 20 anos.